Escuta audiolivres, literatura, corpo e acessibilidade. Um projeto do Centro de Formação em Artes da UFSB. Apoio: PROCIS, Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social. O menino que dormia dentro do seu chapéu. Não sei direito se o que sopra no seu ouvido agora é um número de mágica tirado de um chapéu ou se, ninando verdades, é só uma voz distante que ainda brinca de me fazer dormir. As coisas do mundo me confundem de tal maneira que, às vezes, acordo assustado e acho que já cresci. Seja lá como o sol se pôr, saiba que esta confidência faz parte de um segredo que sempre uniu um menino ao seu chapéu. Nada além do que o sentimento preza. Porém, não espere uma conversa cheia de ilusionismos, até porque falar das coisas de dentro socorre o que parece absurdo e nos desata como real. Outra coisa, se fala baixinho. É por estar tarde e também porque não quero acordar nenhum chapéu. Essas palavras que insistem em me fazer sombra servem para encantar o laço misterioso que une as pessoas às suas coisas. Não essa força superficial que faz a gente acumular o que não precisa e querer possuir tudo ao mesmo tempo. Falo sobre a energia que nos prende à simplicidade das coisas que existem e das que fazem a gente existir, mesmo não estando ou ainda não sendo. A força que acalanta gente e coisa até uma morar dentro da outra. Prometo não delongar com explicações demais. O maravilhoso que nos desperta entre um sono e outro escorrega de tudo o que não se explica, só se sente. Também aviso que nada disso é uma lição a ser decorada. Talvez só uma nova brincadeira a fazer parte da nossa coleção de meninices. Começo, então, pela noite em que o menino chegou ao seu quartinho que ficava nos fundos e pela primeira vez não achou seu chapéu. Vale bocejar que o menino entrava no quarto sempre que pressentia a noite meio cansada. Naquele dia, não foi diferente. Já passava das 9 e ele tinha inventado todas as brincadeiras impossíveis para um dia só. Despediu-se então da mãe, da vozinha que tricotava ao domingo nas agulhas de lã, da irmã menor que ainda não falava, da tartaruga que um dia apareceu do nada e ficou para ajudar na cura da bronquite, das 2 aranhas de pelúcia e do gato Solano, que se preparava para sumir. O menino foi direto para o quartinho e, quando abriu a porta para se unir ao seu chapéu, viu que ele não estava na posição de sempre. Aquela em reza, sono e no meio dos travesseiros. O menino imediatamente teve um aperto no peito, desses sopros que criança sente quando sabe que alguma coisa estranha aconteceu. Procurou debaixo das roupas, por dentro das fronhas, embaixo do colchão, atrás da cortina, no escuro do armário, nos cantos de si, em meio à bagunça, perdido nos livros, nas gavetas e fora delas. Nada do chapéu. Nenhum vestígio, nenhum rastro para seguir. O menino entrou em desespero e não segurou o choro incontrolável que veio de uma vez e alastrou rapidamente pela casa toda. Calma, menino, calma, o que houve? Era a mãe, desesperada, que, com a menorzinha nos braços, adentrou o quarto. Entrou e perguntou o porquê do choro que emendou na irmãzinha de tabela. Logo atrás, em comitiva, foram chegando a avó e Solano, com as 2 aranhas na boca. O menino tinha um berreiro incontido, como se tivesse perdido importâncias e o chapéu fosse um dos seus bens mais preciosos. E era. As lágrimas só diminuíram quando a avózinha pousou a cabeça dele no colo da mãe, que imediatamente foi acalmando-lhe as sensações. Engraçado como que as mães nunca esquecem o jeito de ninar. Já notaram que, mesmo depois que a gente cresce, deitar no colo continua sendo o melhor dos carinhos? Foi assim que o menino, em soluços, fechou os olhos e chapelou os motivos. É que meu chapéu sumiu. Não consigo dormir sem ele.
Em outros tempos e em outros lugares, o choro poderia ser confundido com uma birra, capricho ou qualquer uma dessas manhas que nós crianças sabemos fazer como ninguém. Mas aqui não era. Todo mundo ali sabia que aquele chapéu não era qualquer chapéu. Foi por isso que, imediatamente, a mãe dividiu todos os moradores da casa. Cada um ficaria responsável pela busca do chapéu em algum cômodo. A avózinha procuraria na cozinha. Alguém poderia ter levado o chapéu para lá e distraidamente ter esquecido em cima de alguma coisa, em algum canto. Ou, talvez, ele estivesse dormindo por entre os temperos daquela banda. Solano ficaria responsável pelas áreas externas. Como adorava miar pelos muros e telhados a madrugada inteira, era o mais indicado para vasculhar cada bequinho daquele universo de quintal. Levaria as aranhas como sentinelas para espiarem os vãos e os lugares onde o bichano não entra. Pode ficar tranquilo, menino. Logo a gente encontra o seu chapéu. Ele não pode ter saído daqui e, se por acaso pegou uma caroninha do vento para algum lugar, pode ter certeza que um de nós vai encontrá-lo. Com esse mutirão ficará mais fácil. Vou fazer sua irmãzinha dormir e procurar no nosso quarto. Enquanto isso, você olha aqui de novo. Vasculhe em todo lugar. Vai que ele esteja brincando de esconde-esconde aqui no quartinho mesmo. Agora, limpa o rosto, que seu chapéu não gostaria de te ver tristinho desse jeito. Assim que a mãe saiu, o menino foi acariciando o medo da perda e alegrando as possibilidades do encontro. Ele ia, naquele mesmo instante, virar o quarto de ponta cabeça, quando ouviu um arranhão na porta. Era a tartaruga que só agora tinha conseguido chegar e não sabia nadinha do que tinha acontecido. Coisas de tartaruga. Ele, então, esboçou um risinho de cumplicidade, abaixou-se próximo ao casco dela e contou tudo. O meu chapéu sumiu. Mamãe dividiu todo mundo para procurar. Você poderia olhar nos trilhos de rodapé e depois espiar no banheiro, porque lá não foi ninguém. Faz isso por mim? Nem precisou pedir de novo. A tartaruguinha já começava a se virar para iniciar as buscas. Até esfregou as patinhas para ganhar mais velocidade. No fim, todo mundo estava determinado a, mais cedo ou mais tarde, desvendar o paradeiro do chapéu e devolver o sono ao menino. Você deve estar se perguntando, o que tinha de tão especial no tal chapéu? Pois é, a verdade, sem segredos, é que as coisas e as pessoas são simples nas suas maneiras de existir. O que dá especialidade a tudo que habita esse mundão de Deus é a relação que se aquece entre um e outro. E, nesse sentido, aquele chapéu não era só um chapéu dentro do universo do menino. Para ele, o chapéu tinha carícia, o aveludado dos sonhos e a presença que lhe devolvia abraços. De dia, o menino inventava qualquer sentimento às custas do chapéu. De noite, era o chapéu que fazia o menino dormir. Você pode não estar entendendo ainda como é que um chapéu pode fazer alguém dormir. No começo, eu até brinquei de soprar, mas não deu tempo de continuar. Siga sabendo que as coisas inexplicáveis são as de que a gente sente mais falta quando não tem. Parece difícil, mas é só fechar os olhos e pensar na coisa que você mais quer bem no mundo. Fechou? Pensou? Agora, imagina, por qualquer motivo, essa coisa longe de você. Imaginou? Era isso que o menino sentia. Falta. Havia um vazio entre a presença do menino e a ausência do chapéu. Enquanto a avó procurava na cozinha, derrubando as panelas, batendo todas as portas do armário, o menino se viu na primeira noite que dormiu dentro do chapéu. Foram horas custosas de passar. Todo mundo na casa dele tinha chovido tanto que não havia sobrado nenhuma força para fechar os olhos. E noitinha, o menino tinha perdido o sono. Foi quando se deparou com o chapéu do seu lado esquerdo, bem onde batia apressado o coração. No começo nem deu importância para o chapéu ali deitado. Mas depois,
Quando se perdia nos carneirinhos que inventava no teto, sentia uns arranhõezinhos de lado e percebeu que era o chapéu. Aos poucos, foi se virando e, quando viu, apertava-o forte num abraço de susto. Abraçado ao chapéu, o menino ouviu um leve "Durma bem". A voz parecia com a de alguém que ele conhecia. Depois se convenceu de que era a voz do chapéu mesmo e foi dentro dele que o menino cochilou. Nunca soube dizer detalhes daquele som. Nem que fosse misterioso fazia escutar aquela voz com a qual passou a dormir infâncias inteiras. Não era capaz de dizer direito como era o chapéu por fora, seus detalhes e aparência, mas sabia que, por dentro, longe da lógica dos enfeites e das estampas, o mundo parecia seguro no colo do chapéu. Miau, au, au, au. Miau, au, au, au. Miau, au, au, au. A barulheira de Solano, que mais parecia uma mistura de miado com latido, interrompeu o menino. Os reboliços do gato nos externos do quintal também não sinalizavam nenhuma descoberta. Ainda assim, escutavam-se latas caindo, arranhões na laje, passos no telhado e dava para imaginar as duas pelúcias aranhando cada pedacinho daquela procura. O menino até riu quando um estrondo maior se fez ouvir. Com certeza era outro dos tombos que Solano levava pelas noites afora. Com o olhar fixo onde ficava o chapéu, o menino logo perdeu o sorriso quando recapitulou que sem ele seria impossível dormir. Desde que ele tinha adormecido a primeira vez dentro do chapéu, não parou mais. Dormindo lá dentro, ele percebeu que podia inventar ou esquecer qualquer coisa que empurrasse o sono para perto. Foi na falta de alguém para contar histórias que o menino começou a arrancar, de dentro do chapéu, a calma e a fantasia necessárias para dormir. E não era passe de mágica. A gente sabe que, perto da imaginação, a mágica fica pequenininha. Esse não era um chapéu mágico, mas o menino inventava dele abas longínquas, viagens para o interior de tudo que parecia longe, fora as brincadeiras listradas que lhe davam vertigem de tanto sentir. A rotina era simples e valiosa, no jeito de se reinventar mesmo. O menino entrava no quarto, pegava o seu chapéu, testava a proximidade do sono, tirava dele uma história inventada e vivia nela até que, despercebidamente, se esquecia sonolento dentro dele. O chapéu era a coberta do menino, o castigo para quando ultrapassava as cercas da infância, o calor da lembrança que manchava as roupas com as mangas do quintal. Ele não servia na cabeça do menino, e os espaços que sobravam eram preenchidos com as histórias sem pé nem cabeça que inventavam juntos. E não tinha abracadabra nem qualquer outra palavra encantada. Para tirar o impossível de dentro do chapéu, o menino contava, era com as estripulias de criança. O choro da irmãzinha no quarto da mãe freou o menino no seu pensamento que voava lá para trás. A noite seguia com todo mundo iluminando cada parte daquela morada com a luz forte do desejo de encontrar. Sozinho no seu quarto, o menino começou a ficar admirado com tanta coisa que vinha na sua cabeça, mesmo o seu chapéu não estando. Sorriu de todos os inventos que o chapéu já tinha soprado e de como acordavam por causa das histórias que só os dois conseguiam. Uma vez, amanheceu debaixo da cama e o chapéu espiando a porta. Outra vez, o chapéu voou até a janela e se molhou de tanto que riu do ronco baixinho que o menino ainda jura de pé junto não ser dele. O quarto era o esconderijo onde só os que dividem segredos são capazes de não esquecer. Ali, o menino não era um menino só. E o chapéu não era só um chapéu. Uma vez, o menino acordou pendurado, feito chapéu, e o chapéu despertou deitado igual menino. Outra vez, a avó abriu a porta bem cedinho e ficou admirada quando viu o menino dormindo dentro do chapéu.
Depois perguntou como é que acontecia tal mágica e o menino respondeu: coisas de criança e de chapéu, vó. A senhora está crescidinha demais para entender. No quarto onde a menorzinha enfim cessava o choro num soninho de neném novo, a mãe passava a revirar esquecimentos. Sabia que era impossível o chapéu estar ali, mas ao mesmo tempo era tão importante para o menino que ela mesma se fazia acreditar que em algum lugar de si, no meio das fotografias ou no cheiro das coisas guardadas, o chapéu estaria. Procurá-lo era um exercício que lhe trazia preocupações de mãe. E isso dispensa explicações, porque nem elas sabem dizer, só sentir. Talvez por isso ela tenha sentado ao pé da cama e, com a feição apreensiva do menino martelando na cabeça, tenha chovido um pouquinho antes de continuar. No fundinho do quarto onde o menino crescia, só havia espaço naquela noite para tudo o que vinha na sua cabeça, como se tivesse uma aba circular fazendo o mundo, a memória e o sentido rodar. Depois que o menino percebeu que o chapéu era amigo inseparável do sono, além de fazer o quarto voar quando quisesse, não o tirou mais da cabeça. Ficava com o chapéu todo o tempo que podia. Quando ia para a escola, não o levava, claro. O chapéu também saía para trabalhar. Atrasava de vez em quando, mas, quando chegava a hora crucial do quarto, ali se encontravam os dois, prontos para tudo o que se podia inventar entre o menino e seu chapéu. Verdade que o chapéu não era colorido, nem muito novo, mas quando se fechava os olhos ele até parecia gente. Engraçado como as coisas às vezes existem de uma maneira tão real que parecem ter um coração de verdade soprando em algumas partes delas. A noite passava e, embora fosse possível ouvir o barulho de todos procurando, nada do chapéu aparecer. O menino, então, começou sua busca. Começou a procurar dentro dele mesmo, a dobrar as coisas misturadas, a separar cada partezinha da sua bagunça. Como é que podia o chapéu desaparecer assim do nada? O menino até pensou que ele podia ter dado uma volta, mas a janela estava fechada e não havia nenhum bilhete avisando. Será que andava com essas febres da paixão e saiu atrás de uma chapeleta dessas, cheia de flores e enfeites? Os fantasmas do esquecimento começaram a surgir junto com a noite que ia. No seu esforço de menino, deitou-se na cama e em um montão de coisas voltou a rodar na sua cabeça. O lugar onde o chapéu repousava, uma voz rouca inventando castigos. Alguém entrando de fininho no seu quarto e deixando o chapéu como presente do dia em que fez anos. Sentiu o mesmo beijo de parabéns, o corpo girando feito roda gigante e a vida parecendo um parque de diversão. Lembrou do chapéu, do aniversário, das manias de estimação, da porta do quarto se fechando lentamente e ele agradecendo o presente com um até amanhã, pai. Por um instante, o quarto ficou deserto e vazio de qualquer pista capaz de desvendar esconderijos ou reencontros. Por um momento, numa brincadeira pareceu engraçada. Dormir soava difícil. O abraço esfriou como sorvete e uma lágrima quis pingar a força de um mar inteiro no rosto apreensivo da criança. O choro engasgado já ia desabar quando a lembrança do pai surgiu num porta-retrato emoldurado em forma de chapéu. Foi quando todos retornaram de suas buscas com as mãos abanando, a falta de surpresas. O menino foi tomado pela presença de todos. Pareciam ansiosos em propor novas buscas ou outro jeito de encontrar o chapéu. A avózinha começou a fazer promessa para São Longuinho. Ele ajudava a gente a encontrar coisas perdidas e em troca a gente lhe dá 3 pulinhos. Só que a avó começou a apagar a promessa antes mesmo de achar o chapéu. Começou a pular 1, 2, 3, 4, não parou mais de pular dentro do quartinho.
O gato Solano veio trazendo uma folha de papel de pão na qual tinha riscado com as patas imundas do lá fora uma espécie de retrato inventado do chapéu. Miando e latindo ao mesmo tempo, ele explicou que com a foto do chapéu pregada em todos os cantos, logo chegariam notícias. As aranhas escreveram em forma de teia um anúncio embaixo do retrato inventado. Procura-se este chapéu. Caso encontre, devolver ao menino. Recompensa: um sono bom. Elas não terminaram de escrever o anúncio porque, no final, as teias foram emaranhando e tudo virou um grande nó. A menorzinha tinha dormido mesmo. De certo, tinha percebido que, ficando quietinha, não atrapalharia as buscas, já que as palavras ainda não viviam no corpo dela. A mãe também estava ali, olhando fixo para o menino que começava a esboçar uma curva de um sorriso. Por um momento, ele olhou cada um e o quarto se preencheu daquela preocupação, daqueles esforços, daqueles cuidados tão presentes. A avó ainda não tinha dormido, continuava pulando sem parar, e olha que sono perdido só aumentava seus reumatismos. Solano, que não passava uma noite sequer em casa, estava ali ajudando no que podia e ainda levando as aranhas para baixo e para cima, prontas para tramar qualquer teia e ultrapassar os limites da pelúcia. Pensou no chapéu e lembranças foram cobrindo seu corpo franzino e olhar longínquo. De alguma forma sentiu que o chapéu estava ali, no meio de todos eles, mesmo ele não estando. A lembrança o trazia de volta e essa mágica típica do real lhe deixava calmo. O menino nem explicou muito dessas descobertas. Coisa de criança é melhor ficar escondida dentro delas. Agradeceu um a um e então, para a surpresa de todos, disse que não precisavam se preocupar, que, de certo, o chapéu teria só dado uma saidinha e mais cedo ou mais tarde voltaria. A certeza de que a distância se encurtava com a presença e a preocupação de cada um dos outros que ali estavam foi preenchendo o menino de uma maneira que ele jamais sentiu. De repente, ele percebeu que a força interior que todo mundo colocava no chapéu fazia com que ele estivesse. Nem eu, nem o menino saberíamos dizer se era a força de tal lembrança, o aperto inconfundível da saudade, ou os olhos de todo mundo ali da casa lhe dando a importância e a apertura que ele, antes, só sentia junto com o chapéu. Para variar, não tem como explicar direito, mas a sensação do menino era mais ou menos a do conforto em estar deitado em um colo num dia de chuva ou a de vários abraços substituindo um outro que se foi. Ninguém entendeu muito bem, mas ficaram muito satisfeitos quando o menino abriu o bocão desse tamanho e dormiu. Então, a mãe abençoou o filho com um beijo, a avó foi pulando colocar o camisolão, as duas aranhas e Solano levemente bateram a porta para não acordá-lo. Num sono ainda acordado, o menino apertou a lembrança na altura do peito e sorriu satisfeito quando emoldurou a feição de todos lá da casa dentro da infância que sumia nele. A tal lembrança era capaz de fazer o chapéu estar, mesmo não estando. Naquela noite o menino dormiu não só com o que lembrava do chapéu, mas também com tudo o que o real preenchia com os outros ao seu redor. Último barulho na porta, era a mãe que voltava para apagar a luz. Caso não fosse tão tarde, talvez eu até continuasse, mas depois que o menino dormiu, começou a me invadir um bocejo enorme de sono. Se não fosse por um barulhinho estranho vindo de lá de dentro da casa, me entregaria agora mesmo a ele. Psiu. Se não, acordamos o menino dentro do quarto. Psiu. Se não, acordamos o menino dentro da gente. Só sei que à noite brincava de insônia para não dizer adeus e, no escuro, a tartaruguinha vinha no seu jeito de entender a pressa, trazendo o chapéu que ela tinha encontrado no canto do banheiro.
Andava apressada naquele leve barulho, uns 2 quilômetros por milímetro de vagareza. Só pensava no menino, na felicidade dele quando reencontrasse o chapéu. Mas ela ainda demoraria léguas de histórias para chegar. Na noite em que a tartaruga chegasse, seria o chapéu que dormiria dentro do menino.